Olá, meus queridos, minhas queridas. É um prazer imenso estar novamente aqui com vocês, refletindo sobre o evangelho que nos é proposto para este domingo. Estamos no 11º domingo do tempo comum. E o tema da liturgia de hoje é o seguinte: o reino de Deus se manifesta na pequenez. Vou repetir: o reino de Deus se manifesta na pequenez. Para que os discípulos e o povo pudessem compreender a novidade que ele, Jesus, trazia, ou seja, o reino de Deus, que é uma sociedade alternativa, onde Deus, o Pai, é quem governa os seres humanos, não emandando leis que esses devem observar, mas comunicando-lhes, e isso que é importante, o amor, Jesus faz uso de parábolas. Isso mesmo. Marcos, no capítulo 4, apresenta-nos duas parábolas a partir do versículo 26, que é o que nós começaremos a ler agora. Nós vamos ler dos versículos de 26 a 32, né? Muito bem. Comecemos então pelo versículo 26 do capítulo 4 de Marcos, que diz o seguinte: Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Olha só, este é o início da primeira parábola. Alguém esparramando a semente na terra. A semente já tinha sido apresentada no capítulo 4 como sendo a mensagem de Jesus. A semente é a mensagem de Jesus. O que isso nos quer dizer? O ser humano e a mensagem são feitos um para o outro. Se não se encontram, a pessoa humana e a mensagem de Cristo, ambas permanecem estéreis. Seja a semente, que é a mensagem de Cristo, seja o ser humano. Ficam estéreis. Não produzem frutos. Mas quando se encontram no ser humano, liberam-se energias que, em contato com essa palavra, com essa mensagem, liberam todas as potencialidades humanas até a plenitude da maturidade. Vejam só vocês. Prossigamos lendo agora os versículos de 27 a 29 do capítulo 4 de Marcos. Ele vai dormir, o semeador, e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus, então, continua essa primeira parábola falando do crescimento do caule, da espiga e do grão, que é normal, praticamente espontâneo na planta. Portanto, uma imagem que deve ser compreendida no interior da cultura agrícola daquele tempo. Aquela cultura que ainda usava a foice para a colheita. A vida dos agricultores era muito difícil, era terrível naquela época. Era feita de sofrimento, dor e mais dor. Um dos poucos momentos do ano que representava uma grande alegria era justamente aquele da colheita. Chamava-se os vizinhos, os amigos e todos os parentes que juntos colaboravam e era uma grande festa. Nos Salmos, por exemplo, a colheita vem sempre associada à alegria. Confiramos lá o Salmo 126, versículo 5, que diz: os que semeiam com lágrimas colhem em meio a canções. Olha que linda frase. O que Jesus quer dizer então com isso? Que quando o homem amadurece a si mesmo, no encontro com a mensagem de Cristo, alcança também a plenitude da alegria. Esse é o motivo da imagem da foice e da colheita. Prossigamos lendo agora os versículos de 30 a 31. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Depois, Jesus distancia-se das expectativas nacionalistas e triunfalistas desse reino de Deus, e ele toma uma imagem ao contrário do profeta Ezequiel, o qual no capítulo 17 do seu livro, versículos de 22 a 24, imagina o reino de Deus a um cedro, isso mesmo, a uma árvore de cedro. O cedro era comumente conhecido como o rei das árvores. Ezequiel imagina esse cedro plantado sobre o monte mais alto de Israel.
E ele é extraordinário, atrai a atenção e até mesmo de longe, devido à sua magnificência. Jesus diz que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado da terra é a menor de todas as sementes da terra, o qual é plantado na horta, por exemplo, de uma casa, entre as hortaliças. Portanto, não é algo chamativo o reino de Deus, mas algo comum, normal. Na Palestina, na região do Lago da Galileia, onde as condições permitem, a mostarda pode atingir até, veja bem, só nessa região, uns 2 metros de altura. As suas sementes são minúsculas, microscópicas, mas possuem uma particularidade. Como são pequeninas, com o vento as sementes da mostarda se difundem por todos os lugares. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: o reino de Deus, mesmo no momento de seu máximo desenvolvimento, de seu máximo crescimento, não será algo que atrairá a atenção, não será algo de extraordinário, mas será uma coisa comum na horta da casa, mas será eficaz. Leiamos agora os últimos versículos do Evangelho deste domingo, os versículos de 32 a 34 do capítulo 4 de Marcos. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros dos céus podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Pois bem, então, Jesus diz algo de particular e importante agora para nós. Diz que os pássaros dos céus podem abrigar-se à sua sombra, a sombra da mostarda. Porque os ramos da mostarda tendem a estender-se na horizontal. Mas por que Jesus Cristo menciona os pássaros do céu? Ora, porque eram animais inúteis e desprezados. Então Jesus anuncia que o reino de Deus é dirigido justamente àqueles que foram marginalizados, desprezados, distanciados pela instituição religiosa e pela sociedade. E no reino de Deus encontrarão seu respiro e seu alívio. Pois bem, após essa meditação que nos foi proporcionada por Frei Alberto Madi, faço as minhas considerações pessoais. E começo citando a segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, primeira parte do versículo 6, que diz: com efeito, a letra mata, mas o Espírito faz viver. Intriga-nos o fato de Jesus ensinar narrando parábolas. Por quê? Parábolas, como sabemos, são comparações com situações da vida, do cotidiano. Aí está a chave da resposta. As parábolas ajudavam a vida das pessoas a tornar-se transparente. Porque o extraordinário de Deus esconde-se nas coisas ordinárias e comuns da vida de cada dia. Por meio das parábolas, Jesus ajudava as pessoas a perceberem a presença misteriosa do reino de Deus nas coisas da vida. Essas duas parábolas deste domingo nos desconcertam. Sim, pois elas contradizem o modo como muitos cristãos pensam que evangelizam nos tempos atuais. Vivemos no mundo do espetáculo, do extraordinário, dos grandes eventos de massa. Por isso, evangelizar para alguns cristãos tornou-se sinônimo de, primeiro, reunir grandes grupos de pessoas. Segundo, realizar imensas celebrações. Terceiro, promover imensos shows musicais gospels. Quarto, ser seguido por milhares e milhões de pessoas nas redes sociais. E, finalmente, edificar enormes, caríssimos e luxuosos templos para reunir a massa de seguidores de Cristo. Pois bem, ao contrário de tudo isso que falamos, Jesus nos diz, por meio de suas parábolas de hoje, que, primeiro, o crescimento do reino de Deus é um processo misterioso, como aquele que faz uma semente tornar-se grão. É preciso tempo, respeito às etapas. O fruto, o resultado, vem no momento justo, aos poucos.
Esse mistério revela que ninguém é dono do reino de Deus. Ninguém comanda, dirige o processo do reino. Ninguém pode prometer ou planejar nada quando se trata de reino de Deus, somente Deus. Segundo, o reino de Deus jamais será algo espalhafatoso. O reino de Deus não surge chamando a atenção das pessoas, fazendo autopublicidade, mas silencioso, como uma planta semeada na horta de uma residência. Uma sementinha quase imperceptível, mas com a capacidade de se espalhar, de contagiar outros, atingir o máximo de lugares possível. Eis aí o segredo do reino. Trabalhar com grandes massas de pessoas dá retorno imediato, mas não duradouro. A massa é fácil de dispersar, confundir e deixar-se seduzir por outros apelos, outras propostas. A evangelização que de verdade funciona produz fruto, o grão. É aquela que respeita as etapas, respeita o tempo, respeita o ritmo das pessoas. Atinge cada um em particular, em seu íntimo. Portanto, convence, converte. Quem sabe, justamente por isso, sejam os mais simples, os mais pobres, os mais humildes, que dão mais fruto ao receberem essa semente, que é a mensagem de Jesus. E agora, concluindo a nossa meditação do Santo Evangelho, façamos esta oração que começa a aparecer aí na sua telinha. Ó Senhor, o nosso é o mundo do ser humano, um mundo cada vez mais fundado em nossa sabedoria, em nossa programação. Um mundo frenético, no qual não há espaço nem futuro para a Tua palavra. Não sabemos mais esperar. O nosso é um mundo sem esperança. Não sabemos semear, sem nos preocuparmos se seremos nós ou outros que colherão. Em vez disso, Tua palavra é uma palavra de grande paciência, que estimula uma esperança ilimitada. Aqueles que semearem entre lágrimas, colherão na alegria. Se a semente não morrer, não produz frutos. Uma medida abundante, a 100 por 1. Senhor, semeia a calma em minha alma. Semeia a confiança em Ti, a esperança em Tua palavra, que é mais eficaz do que toda a programação humana. Amém. Abençoado final de semana e domingo a todos vocês. E até uma próxima ocasião, se Deus quiser.